8h21, bom dia para você que está aí com o radinho ligado, né? Para você que está desde cedo acompanhando a nossa programação. E hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira e como todas as quintas-feiras, nós temos aqui o quadro Dicas da Coach, com a Master Coach Heloísa Pedrosa. E hoje nós temos uma convidada, é a Márcia Pierre, que é advogada e presidente da Associação Mãos Estendidas. Perfeito. Bom dia, Márcia. Bom dia para você. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade e estou aqui à disposição. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos, todas que nos ouvem, né? Acho que a oportunidade desse mês de agosto, a gente já avisou, é um bate-papo. A Márcia está aqui para confirmar com a gente esse tema, que é falar dos 12 anos da Lei Maria da Penha. Mas não é porque a gente veio falar da lei, né, Carlinhos? A gente veio falar sobre o assunto que está em pauta, que é falar sobre um comportamento que, infelizmente, a gente está vendo, não só porque ele é contra a mulher, né? Mas, em especial, nós estamos tematizando a questão da mulher, mas a gente está falando sobre violência, né? Sim. E aí a gente já viu semana passada, né, Carlinhos? A gente está falando sobre aquela coisa da psique do agressor. Hoje vamos falar um pouco mais dessa situação do comportamento da mulher, do porquê que, de repente, está ruim, mas tá bom? Como é que é, né, Márcia? Você que está no meio da coisa, fala, Carlinhos. Não, primeiro, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de saber da Márcia, eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre a Associação Mãos Estendidas, para que a gente pudesse entender um pouquinho da história desse trabalho seu. Sim, a Associação Programa de Mãos Estendidas existe há 12 anos. E nós começamos essa jornada de assistência social em promoção da justiça para os menos favorecidos, atendendo crianças e adolescentes. Durante todos os 10 anos, primeiro, nós nos deparamos com mulheres sempre vítimas de violência doméstica, certo. Mulheres encarceradas, porque de vítimas passaram a ser réis por conta da violência doméstica, e nos despertou, então, o interesse de focarmos o trabalho especificamente para atender a mulher em situação de vulnerabilidade social em todos os seus sentidos. Perfeito. Bom, esse programa hoje, aqui em Ribeirão, ele ajuda a mulher em vários aspectos, desde recebê-la a orientações Perfeito. E palestras que vocês levam, não é, Márcia? A gente fala muito de violência doméstica e muitas pessoas citam o conceito do machismo, a cultura da relação do homem como o homem que tem o poder versus a mulher como aquela que se submete, a submissa. Nessa relação do machismo, eu também ouço muitas pessoas virem debater comigo, viu, Carlinhos? Dizendo assim, mas isso está mudando, já não é mais assim, as mulheres já não estão mais aceitando, os homens já não são mais assim. Mas aí a gente vê essa semana, o rapaz tem 19 anos, gente. Então, peraí, essa cultura do machismo, será que ela só pertence à galera que passou dos 30, 40? Ou ela é algo que a gente precisa conversar, a extensão da própria ideia da violência? Márcia, e aí? Estou jogando isso para você. Sim, eu entendo que a cultura, nós temos uma cultura patriarcal. Ela vem de milênios, e isso está enraizado nas famílias. Sem querer, nós como mães e educadoras, nós passamos um perfil machista. Sim. E eu faço parte disso, inclusive. Eu muitas vezes me corrijo, mas está intrínseco. A gente trata diferentemente a mulher do homem. E esse homem vai crescer. Isso que é importante, né, Carlos? A gente fala muito sobre machismo, e às vezes as pessoas elas pensam assim, isso é bobagem. Não. Mas vamos falar alguns comportamentos clássicos do machismo, né? Quando a gente pensa na relação homem e mulher, a gente fala da relação da desvalorização da mulher. Ou da superioridade do homem. Da superioridade, exato. Então, é aquele tipo de conversa que o tempo todo você é ridicularizado em público, colega. Você como que as pessoas desfazem de você. Você está sempre sendo criticada, aquela coisa da baixa estima, assediada, exatamente. Parece que você só serve para sexo, Sim. né? O tempo todo o teu corpo, tem você é invadida, pessoas tocam você e você pensa, ai, que chato, mas aí é normal. Não, não é normal, não é. Não é normal. O problema também está aí, é um contexto. A gente não tem como particularizar esse problema. Se tornou, por causa dessa cultura, se tornou natural. O homem ter a posição de superioridade sobre a mulher.
cultural, porque se você for estudar sobre a origem do papel da mulher, você vai ficar assustadíssima. Certo. Em todos os países do mundo, a cultura de trato, de lido com a mulher é terrível. Dá algum exemplo pra gente, vamos Por comentar exemplo, isso. no passado, as mulheres não podiam se maquiar porque elas estavam se insinuando para outro homem. As mulheres foram queimadas como As bruxas mulheres eram por sedução. queimadas, exatamente. Elas eram Pelo consideradas como Poder bruxas. da sedução. Porque se colocasse uma meia calça, uma maquiagem, alguma coisa que se destacasse, elas estavam assediando outros homens. A cultura do estupro, né, Márcia? A própria cultura do Não é? estupro. Ela se insinuou, ela se estava com os insinuou, peitos à mostra. com coisa que se você sair na rua às 10 horas da noite com um short, te dá todo o direito de ser estuprada. Estou chamando alguém, Isso. venha, Então, venha. olha para você ver a inversão de valores. Sim. Você precisa se justificar que estava na rua, por exemplo, à noite e talvez com shorts, então por isso... Não, então nós precisamos desconstruir. Eu vejo que nós já entramos nessa nova era de desconstrução. Já estamos desconfiados, né? Estamos Sim. desconfiados, conversando sobre. Ainda nessa linha, ontem à noite, hoje pela manhã, os telejornais noticiaram um caso, né, de alunos de uma universidade, eu não me lembro bem a região, mas eu acho que é lá para cima, que os alunos montaram um grupo de uma universidade onde eles combinavam um estupro coletivo. Hã? Não, aqui no Brasil. Se me falha a memória, eu vi uma reportagem ontem, no Japão, que eles realmente boicotaram as vagas para mulheres. Não, esse caso que eu estou citando aconteceu essa semana aqui no Brasil, não sei se é Tocantins, Rondônia, é lá para cima. E os alunos de uma universidade, os meninos, montaram um grupo de WhatsApp para combinarem um estupro coletivo. Eu vi isso também. Com as alunas. Eu também Inclusive mandavam fotos. Eu li. Outros alunos que já tinham largado as namoradas começaram a divulgar fotos delas em momentos íntimos. Isso em pleno século XXI e partindo de pessoas que supostamente deveriam ter conhecimento, deveriam ter educação, porque são pessoas privilegiadas que frequentam uma universidade. Exato. Então, esse ponto é muito interessante. Primeiro que as mídias sociais têm contribuído bastante para tudo isso vir à tona. Certo. Né? A gente está com mais, como é que fala? Visibilidade, sim, né? Sim, eu acho muito importante, por um lado triste, mas por outro lado importante. Por quê? Porque todos os setores da sociedade precisam, de fato, se despertar para essa problemática que eu chamo de um caos social. Eu vou comentar com você duas questões para a gente futricar mais essa situação do feminino e dessa luta que a gente tem que ter contra a violência, né, em todos os níveis, principalmente quando ela chega à violência física, que é a mais triste, ou então, como a gente está vendo, os assassinatos que não tem como reverter. Mas eu já ouvi duas questões que me atraem bastante para esse debate aqui, Márcia. Uma deles, eu vou comentar da visão do comportamento machista das mulheres, que é quando, então, mulheres até olham para as outras mulheres e dizem assim, não, mas aquela ali é uma piriguete. Aquela é puta. Ai, perdão, né? Você que nos ouve aqui, a intenção é a gente trazer exemplos de como, às vezes, as próprias mulheres fazem com que outras mulheres estejam em situações de risco, porque elas acabam analisando esse comportamento, e se essas mulheres passarem por alguma situação de risco, é capaz que você fica assistindo de tipo, lá, não falei? Tá vendo? E aí me lembra aquela coisa, Márcia, de que em brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, querida, o que a gente faz? Sim. Tá se batendo, tá se matando. Socorro, socorro. Aí eu faço de conta que não é comigo? Sim, eu queria colocar duas coisas dentro da sua colocação. Primeiro, existe um ditado que fala que o exército dividido, ele não prevalecerá, ele não prevalece quando o exército está dividido. Opa. Eu quero dizer que entre nós mulheres há divisão, não há unidade. Eu acredito que nós poderíamos avançar nessa temática em favor da mulher se nós houvéssemos, se nós tivéssemos a consciência de que precisamos estar unidas, juntas. A gente fala de sororidade, né? De você estar junto em prol de um mesmo objetivo. Então, isso dificulta bastante. Sim. As próprias mulheres, muitas das vezes, são machistas. Exatamente. Tá? Então, isso precisamos desconstruir. Não é fazer guerra e combate contra o homem. Presta atenção. É totalmente não diferente. Não é isso. Nós não queremos ganhar uma guerra contra
o gênero masculino. Não, nós queremos ocupar um espaço de respeito, de valorização, de bem-estar e que a nossa família possa continuar sendo uma família... Amor, né? Isso, Precisamos sabe? falar Porque de o que amor. acontece, né, Luiz? Nossos filhos que vivem nesse ambiente violento, eles vão reproduzir tudo isso, não é verdade? Sim. Agora, essa outra questão que você me disse sobre não denunciar ou omitir, isso é muito sério. Via de regra, as violências domésticas, elas ocorrem dentro de casa ou em locais onde os olhos estranhos não Claro, conseguem ver, aham. né? A questão com a criança, como a Sim, gente tem, crianças, diga-se passagem, a violência doméstica não é só apenas contra a mulher. Exatamente. É contra a sobrinha, neta, enfim, é num contexto da qual a mulher é agredida. Pode ser pelo padrasto, pode ser pelo tio, pode ser pelo avô. Isso Sim. também não significa que é só o companheiro. A maioria dos casos são companheiros, mas a violência doméstica ela abrange muito mais do que isso. Então, retomando, você ouvir, você pode não ver a violência, porque geralmente ela está entre quatro paredes, mas você pode ouvir, Opa! né, um grito de socorro, como agora aconteceu esse caso terrível dessa advogada. Não é possível que dentro de um condomínio ninguém ouviu um grito de socorro, um barulho. Ou a banalização do pedido Entende? de socorro. O próprio porteiro ou a Que eu ia própria falar agora, o vizinha. próprio porteiro que está sempre vigiando, Então, né, gente, as câmeras. Normalidade. Exatamente, nós precisamos nos posicionar enquanto cidadãos de realmente é o nosso nome aqui, enquanto entidade, estender as mãos. Poxa, Márcia, Fazer uma 190, ligação. né? 190, olha, Exato. polícia aqui, apartamento tal, endereço tal, tá Isso. acontecendo uma briga, uma situação tal. Como a gente falou, pô, bate na parede, gente. Bate, faz um Tu, barulho, pô, você já- interfona, bate na porta, olha, você está precisando de ajuda, o que está Às acontecendo? vezes, até assim, eu já ouvi falar que pessoas têm medo de entrar no meio. Mas isso que a gente está aqui avisando. Bate na parede, Não, a bate gente na não- porta, liga pro lógico. 190. Nós não estamos orientando mas não pra entrar faz na de briga. conta que a coisa não está acontecendo, Isso, né? exatamente. Bom, nós temos um pouquinho de tempo aí para a gente finalizar, né? Eu estou vendo que você trouxe um folheto aqui Sim. que fala de um evento que acontece no próximo dia 25 de agosto. É sobre a Lei Maria da Penha, que completou essa semana 12 anos. Só resumindo, o que é que mudou após a lei? Né? O que é que melhorou? Sim, nós completamos 12 anos de lei. Se você for pensar bem, tem sim um lado de nós comemorarmos, porque com a lei nós ganhamos a visibilidade e a proteção dos nossos direitos. Com uma delegacia especializada para mulher, com os pedidos de medidas protetivas, com a Sim. prisão do agressor, que antigamente podia dar uma cesta básica e estava tudo bem. Então, nós temos sim bastante avanço. Ocorre que a execução dessa lei, ela precisa abranger muito mais, porque hoje, com o anexo da violência que nós temos em Ribeirão Preto, nós já chegamos a 6.000 processos só de natureza da violência doméstica. Gente. Então, assim, a lei, lógico, certamente é a melhor lei do mundo, uma das melhores leis do mundo, a visibilidade que ela deu para nós. No entanto, o problema social é muito profundo. Está numa cultura, Exatamente. né? A cultura do Mas agressor muitas e de quem é mulheres ainda agredido. reclamam que quando elas procuram por uma Existe delegacia, muita elas ainda são falha. achincalhadas. Então, por isso, talvez muitas delas não registrem ocorrência, muitas delas sofram sozinhas Então, por medo. Carlos, tudo isso tem que mudar. Ou por desconfiar da justiça. Tudo isso tem que mudar. Então, essa mulher que vai lá e se sente revitimizada, que nos procure, que procure o Conselho da Mulher, Olha que procure importante os essa órgãos de dica. defesa do consumidor. Por quê? Porque nós, enquanto instituições, vamos interferir por ela. Vamos junto com ela na delegacia, se ela se sentir. Vamos junto nos equipamentos. Essa é a unidade que nós Essa é a ideia precisamos. das mãos estendidas, Exatamente, né, Márcia? dar esse Olha, suporte para essas mulheres. E eu queria ratificar esse vamos falar evento, sobre por esse evento. favor, porque ele é inédito. Nós estamos trazendo uma produtora desse filme, que foi contemplado em outros países, chamado Legítima Defesa. Mulheres, vocês que nos ouvem, que são vítimas de violência doméstica, tanto psicológica, moral, sexual, física, não permitam que esse ciclo continue, porque esse documentário mostra exatamente mulheres que
eram vítimas de violência doméstica, tinham tudo para os seus direitos estarem garantidos, serem protegidas, hoje estão atrás das grades. Por quê? Deram cabo do seu companheiro ou do seu agressor. Acabaram tendo que usar a violência, exatamente, né, como alternativa. E aí elas vão mostrar para nós como elas chegaram, aonde houve a falha, por quê? Não foram denunciar, agiram com as próprias mãos, ou foram até o equipamento público pedir suporte, mas em algum momento não funcionou. Esse documentário é muito importante para que nós, mulheres, possamos construir juntas solução para alguns problemas. Então, data, né, Carlinhos? Só lembrando, né? Lei Maria da Penha, segundo Fórum Regional em comemoração aos 12 anos da Lei Maria da Penha, a exibição do documentário Legítima Defesa, com direção de Suzana Lira, né? Foi feito em 2017 e foi considerado o prêmio, recebeu o prêmio de melhor filme em 2017 no Festival Internacional Mulheres em Foco em Buenos Aires. O local é a Câmara Municipal em Ribeirão Preto, na Jerônimo Gonçalves, 1200, entrada franca. Entrada franca, e nós pedimos, por favor, que não haja atraso, porque nós estamos com o nosso cronograma fechado, e depois da exibição do documentário, nós faremos um debate com a presença de autoridades da área. E se você que está nos ouvindo, lembra que todo esse material, o vídeo de hoje, aqui no Instagram tem a live dentro do Entre Mulheres TV. Se você tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, entre em contato, procura o Entre Mulheres TV e principalmente o programa de Mãos Estendidas com a Márcia. Um beijo grande, meu amor. Muito obrigada até mais. pela oportunidade. Juntas, viu, Carlinhos? Márcia Pierre, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada. Microfones abertos quando precisar. Estamos à reforçar disposição lá na situação. associação para atender mulheres. Tá certo. Heloísa, obrigado mais uma vez. Obrigada, Carlinhos. Na quinta-feira estamos de volta. Hein? E até a Serrana.